capítulo 8, a partir do verso 18. Romanos 8, a partir do verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pai, ilumina a nossa mente e abre nosso entendimento. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que prometeu que assim seria, isto e muito mais, até estarmos outra vez com Ele, para sempre. Amém e amém. Minha gente boa, uma das coisas que mais aflige a qualquer um dos que aqui estão na noite de hoje tem a ver com necessidades relacionadas a que decisões tomarmos hoje para que o nosso futuro se encaminhe. E a maioria, conquanto viva opressa ou oprimida mesmo, pela necessidade de encontrar essa certeza, de definir caminhos e rumos, gasta a maior parte do tempo, todavia, presa nas suas energias às angústias do passado. A maior parte da nossa energia é investida na média estatística da humanidade em traumas, em memórias pesadas, em assombrações de tempos idos. A maior parte da nossa energia gasta em lutas com culpas, em processos remissivos que não terminam nunca. A maior parte da nossa energia gasta aí, atrás, do que já não é. Depois, sobra aquela ansiedade do futuro, que como ansiedade apanha todas as impossibilidades que a gente tem de viajar para o passado e dar jeito no que já foi e já não é, mas que gera um volume enorme de ansiedade, de impotência na gente, que se projeta para o futuro. Energia, na prática, olhando para o futuro, a gente não gasta 15%. Mas o volume de ansiedade é total.
São os 70% das energias investidas num passado para o qual não se pode encontrar solução, porque já não é, que voltam como um refluxo de um tsunami e vão varrendo tudo, projetando-se como ansiedade para frente. E o presente dispõe apenas de 5% das nossas energias gastas enquanto a gente anda como barata tonta querendo saber o caminho. E frequentemente nos ferindo enquanto andamos e nos machucando e reclamando e perguntando: aonde está a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Ou, que não pergunta qual seja a vontade de Deus, pelo menos gostaria de saber qual seria o melhor caminho para a sua vida, embora o conceito de melhor caminho seja extremamente relativo. Para alguns o melhor caminho é o mais fácil. Para outros o melhor caminho é o que aponte para perspectivas mais rentáveis, do ponto de vista quantificável, mensurável, ou monetário, ou financeiro, ou econômico. Para outros, o que é ideal é alcançar algum tipo de glória, de luz, de percepção, de impressão sobre as mentes dos demais. Para outros, isso pode ter a ver com reunir poder, ter uma palavra que eletrize ou que determine caminhos ou que defina processos. Para outros, isso tem a ver com autogratificação, com capacidade de dizer: provei tudo, experimentei de tudo, saboreei tudo, discerni tudo o que havia de discernir, dei a mim mesmo tudo quanto minha alma chamou prazer. Apenas para uns poucos, a vontade de Deus não é o que é gostoso, a vontade de Deus é o que faz bem. Apenas para uns poucos, a vontade de Deus não é o que é mais fácil, a vontade de Deus é o que é melhor. Apenas para uns poucos, a vontade de Deus não é o que se quantifica, e sim o que em nós nos qualifica. Apenas para uns poucos, a vontade de Deus não tem que se manifestar com visibilidades e montantes, mas precisa se manifestar como a realização de um tesouro interior dentro de mim, no meu coração. Apenas para uns poucos interessa qual seja a vontade de Deus como caminho bom e simples, traçado já desde antes da fundação do mundo pelo chamado que nos chamou à existência, que é um chamado para que nós que vivemos hoje, que estamos presentes neste momento da história, ocupando tempo e espaço, não ocupemos o tempo e espaço como um caroço disforme. Não ocupemos o tempo e espaço como uma lamúria. Não ocupemos o tempo e espaço como uma amargura gritante. Não ocupemos o tempo e espaço como humanos que desistiram da sensatez e se entregaram aos impulsos dos caprichos, dos prazeres, das emoções, das sensações fugitias. A vontade de Deus, ao contrário, é que aqueles a quem Ele chamou e já glorificou em ideal, se tornam, enquanto vivem, vão sendo moldados, esculpidos pelo cisel da graça de Deus, tirando tudo quanto não é nossa forma, até que vá surgindo desta pedra bruta a face de Cristo na cara da gente. De modo que a vontade de Deus está definida desde antes da gente existir. A vontade de Deus não é carvinho. A vontade de Deus tampouco é algo de preto. A
A vontade de Deus não é um Fusca amarelo, nem um Mercedes verde musgo, nem um Ferrari vermelho, nem a quarta casa, nem necessariamente a primeira. A vontade de Deus é infinitamente maior do que tudo isso. A vontade de Deus é forjar na minha face a face de Cristo, porque terá forjado no meu interior, construindo dia a dia, numa gravidez perene, formando Cristo em mim, e na medida em que Ele vai se formando em mim, Ele vai aparecendo em mim, como fruto da minha vida. Esta é a vontade de Deus para mim. Esta é a vontade de Deus para você. E é nesse contexto que aquilo que eu li em Romanos 8, de 18 em diante, precisa ser entendido. Porque Paulo afirma, tendo isso em mente, que esta é a vontade de Deus, que esta é a experiência humana no mundo, na terra, entre o berço e a sepultura, que esta é de fato a razão do nosso peregrinar, do nascer, do pôr-se em pé, do aprender a pensar, do auto-perceber-se, das escolhas, das decisões, do sermos forçados a viver e a escolhermos quais são os elementos que nós vamos trazer para a nossa própria vida, até que nos encaneçamos e partamos deste mundo, ou, para alguns, bem antes da velhice, quando as subtezas dos acidentes ou dos incidentes, ou daquilo que nós, sem compreender, nos chamamos acaso, nos levam de súbito. No entanto, é nesse interregno que o meu chamado para deixar o milagre da gravidez de Deus acontecer em mim, é nesse interregno que eu e você viramos Maria e dizemos, faça-se em nós conforme a tua vontade. Aí com isto em mente, tudo que Paulo disse fica simples, porque eu estou bem certo que os sofrimentos do tempo presente, sabendo nós que a vontade de Deus não é necessariamente mel e açúcar, a vontade de Deus é bom e é o bem, que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com o inimaginável peso de glória a vir a ser revelado em nós. Sabendo nós isto, que a gente vive uma existência marcada pela ambivalência de todas as coisas, porque ela ficou definida pelo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então existir é estar e é ser num ambiente em que o bem e o mal se misturam. Viver hoje é saber que o exercício permanente é de discernimento dos males nos quais os bens de Deus se operam e das coisas que eu chamo de gostosas, que frequentemente carregam males que eu não discerno. E isto se dá neste ambiente de criação marcado também pela ambivalência, pela vaidade, pela morte, aonde todas as criaturas e todas as coisas criadas gemem, inclusive nós, que gememos com todas as coisas, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, com consciência ou sem consciência, mas latentemente, no mínimo, gememos, esperando o dia da redenção. Daí, nenhuma existência humana conseguir viver sem utopia. Seja qual seja a utopia, todo mundo projeta a ansiedade mais essencial do coração acerca de uma redenção que a maioria não sabe nem de onde vem, nem como vem,
mas que a maioria tem, ainda que de modo latente, do contrário, todo mundo se suicidaria. Mas há uma pulsão de vida no meio de todas essas forças de morte. Há um coração de vida pulsando, 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 no meio do absurdo, das criaturas gemendo, da vaidade da vida, dos poderosos burros governando os sábios, dos tolos dando ordens a sensatos, de perversos guardando os bens do mundo para si mesmos. No mundo, quando todo recurso de vida é tratado como se fosse lixo, e todo lixo da produção humana é tratado como se fosse vida. Quando no mundo onde a veste é mais importante do que o corpo e o alimento é mais importante que a vida, no mundo que inverte o sentido de tudo e que, portanto, constrói uma existência ridiculamente absurda para a gente nela viver, ai de nós não fosse esse coração batendo mais forte do que o nosso, nos animando adiante, fazendo respiração boca a boca, soprando graça no nosso espírito, porque o Espírito Santo intercede por nós, faz boca a boca em nós, ora por nós, respira em nós, é ânimo em nós, para além de nós, faz em nós a oração que não sabemos, pede ao Pai o socorro que nem discernimos que precisamos, bastando que o nosso coração agora se eduque apenas num olhar e numa atitude. O olhar é saber que todas as coisas, conjuntamente, sistemicamente, sinergeticamente, com total sincronicidade e harmonia, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a percepção que eu tenho que ter para poder passar pelos sofrimentos do tempo presente, pelo absurdo das coisas, pela iniquidade da existência, pela perversidade dos domínios, dos poderes, dos controles, pela perversão dos sentidos, para que eu passe por isto, passe pelos gemidos da criação e dos meus próprios, e dos gemidos que eu não entendo quando vejo até mesmo aqueles que aos meus sentidos são os melhores seres humanos da face da terra, tendo que gemer angústias patrocinadas pela injustiça ou pelo absurdo. Para que eu passe por tudo isso, só tendo a certeza de que eu conto com o que não tenho de mim mesmo, a intercessão do Espírito Santo em mim, e tenho que ter essa percepção de que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só que essa percepção pode soar à primeira vista como uma coisa extremamente mágica para a gente, especialmente na era do Paulo Coelho, que lançou a máxima dos seus livros como sendo que o universo inteiro conspira em favor de quem tem um sonho. Aí o cara sonha. E ele nem sonha o sonho dele, ele sonha o sonho que os outros projetaram para ele sonhar. Aí ele olha, ai meu Deus, tem umas meninas magrinhas aí que tem um sonho íntimo,
Mas quem é a Gisele Bündchen? É um produto. Teu sonho é virar uma Barbie. Aí tem uns outros caras ali que olham. Aqui nessa cidade já teve engenheiro com sonho de ser Paulo Otávio. Você veja como o cara pode sonhar com pesadelo sem fazer. Tem um sonho. I have a dream! E o cara não é Martin Luther King, mas sonha em ser. Yes, you can. Yes, you can. O cara sonha em ser Martin Luther King. Martin Luther King tinha um sonho. O sonho do cara é ser Martin Luther King. Está fadado a sonhar para a tragédia. Eu tenho um sonho. E o universo inteiro vai conspirar em torno do meu sonho. Aí inicia a magia. Vai andando no mar, abobalhado, esperando o universo conspirar todo em favor dele, enquanto Paulo Coelho fatura dos livros. Cada um com um sonho desse compra um livro daquele ali. Ai, meu Deus, o universo vai conspirar em meu favor. Me lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, assim, não como um mote do livro, mas na boca de alguém, eu não vou citar os nomes, porque são pessoas conhecidas demais nesse país para que eu cite os nomes delas. Mas eu estava almoçando com duas dessas figuras, e um deles falou alguma coisa do Paulo Coelho, assim como quem tinha falado de um profeta, de Isaías. Aí eu já fiquei chocado de pensar como um homem inteligente daquele podia ter aquele nível de infantilismo espiritual. Creche não estava nem na 1, ela já estava na de letra A, B, C, depois ia para creche 1, creche 2. Aí o segundo, para mim, a mais profunda perplexidade, declarou isso. Era um dos maiores empresários do país naquela altura. Aí ele disse, porque de fato, Paulo Coelho estava certo. Se alguém tem um sonho, o universo inteiro se reúne para conspirar em favor dele. É por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Porque eu tinha um sonho. E o universo conspirou em meu favor. Quase que ele disse aleluia. E eu ouvi aquilo, falei, meu Deus, como é que se cura um cara desse, né? Só muito cacete. Procurar um bicho desse, só pau nele. Eu não falei nada. Acho que uns 2 anos depois eu estava na sala dele, na iminência de ser preso, porque tinha sonhado demais, e aí as instituições todas conspiraram para botá-lo na cadeia. Muito sonho. Na realidade, não adianta você sonhar. Não sonhe. Nós não somos chamados para sermos sonhadores. Sonho em nós é gravidez de esperança, fomentando o bem. O que passar disso é magia, é surdo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, o eixo não está nas coisas, nem está em mim. O eixo está no fato de que se em mim há ou não o amor de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que se deixam chamar e são chamados e aceitam o chamado e dizem amém ao chamado de existirem conforme o propósito de Deus. E o propósito de Deus é realizar em mim a imagem de Jesus, o caráter de Jesus, o modo de Jesus, o pensar de Jesus, o ser de Jesus, o olhar de Jesus. O desejo de Deus é ir me transformando na imagem dele. Esse é o chamado, esse é o propósito. Ora, todas as coisas
cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados, atraídos e levados pelo seu propósito de dia a dia quererem encarnar mais a semelhança de Jesus na vida. Quanto mais ambição de se deixar absorver e fundir em Jesus, por Jesus, assimilando o que seja o caráter de Jesus, o olhar de Jesus, o perdão de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus para com o próximo, para com a vida, tanto mais certeza eu posso ter que, não importando a natureza das coisas, elas haverão de se sincronizar, de formar uma constelação de graça, trabalhando todas elas, independentemente de quais sejam e de onde venham. Se o meu coração estiver centrado no amor de Deus, se o meu coração tiver como objetivo da vida tornar-me semelhante a Ele, atender o meu chamado para ir sendo e me deixando moldar e transformar e arrepender e entrar num processo mutante, constante, que não pare jamais, de todo dia não me conformar com este século, mas antes deixar-me transformar pela renovação da minha mente, do meu pensar, do meu sentir, da minha atitude, da minha reação, do meu autocontrole, da minha disposição de não me engatar em nada que não seja fruto do amor. Então, o amor de Deus vai crescer em mim. E eu posso ter certeza, não por causa de um sonho dos meus devaneios, mas por causa do compromisso do meu coração em fé, em oferecer a cara, para ganhar a cara de Cristo, para oferecer o coração para ser transplantado pelo dele, oferecer as minhas emoções para serem saradas pela serenidade dele, oferecer o meu olhar para ser lavado pela interpretação de misericórdia do olhar dele, oferecer os meus passos para darem concreção à vontade dele. Se esse for o meu objetivo, e que só se realiza como resultado de amor e de entrega, então eu posso ter certeza que todas as coisas, até as flechas inflamadas do diabo atiradas contra mim, vão entrar num campo de força, de graça, de sincronicidade, girando em volta de mim, que se irradiam do meu ser, até elas contribuirão para algo nessa construção, nessa arquitetura, que não ganha surpresa, que não traz nenhum susto, nenhum choque para o arquiteto, porque se aquele que se oferece como matéria-prima original se entrega em amor, ele faz com que todas as coisas, chamadas boas ou más, entrem num processo único de trabalharem para o bem dessa pessoa. No entanto, minha gente, o amor de Deus não existe na invisibilidade. Tem gente que adoraria que fosse possível chegar aqui numa reunião de domingo e mostrar o nosso amor a Deus, levantando as mãos. 2 horas de amor a Deus. Olha como eu amo a Deus. Outra demonstração de amor de Deus. Fico 2 horas ouvindo Caio. Olha como eu amo a Deus. Muito amor de Deus mesmo para ouvir esse cara 2 horas. Eu amo a Deus. Outro amor de Deus. Eu dou dinheiro naquele gasofilácio. Vejam como eu amo a Deus. Eu canto. Veja como eu amo a Deus. Eu contribuo com causas boas. Veja como eu amo a Deus. Mas o amor de Deus está para além disso ainda. Se alguém vir ao seu irmão que não possui recursos
E se alguém que possui algum recurso neste mundo vir ao seu irmão padecer necessidade, seja ela física, psicológica, espiritual, e você tiver o recurso, e você fechar para essa pessoa o seu coração, a pergunta é: como pode existir em você o amor de Deus? Porque aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? Então o amor de Deus, que me dá a certeza de que todas as coisas cooperam para o meu bem, tem manifestações não na invisibilidade de mundos para os quais eu dou a Deus de maneira irresponsável, na minha alienação de não querer abrir os olhos, estender a mão e encarar Deus no meu irmão, em qualquer irmão, na vida, ou na criação, ou em qualquer criação, ou nas coisas criadas. Portanto, quando se diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, se está falando também que o amor de Deus em nós, primeiro, faz prevenção de uma quantidade enorme de coisas ruins. Porque se o amor de Deus só se expressa, só se torna mandamento observável, como o amor transformado em atitude prática e simples na direção do meu próximo, o simples fato de que o amor me coloca num caminho diretamente projetado para o meu próximo, com o olhar que não expropria antes dá, que não saqueia antes concede, que não rouba antes fornece, que não concebe o mal antes engendra o bem, que não calunia antes afirma, que não adultera antes protege e cobre, que não mente antes afirma a verdade sobre ele, e que está sempre pronto a estender o cobertor da graça que cobre multidão de pecados. Quem carrega esse amor que se manifesta no altar da vida, no encontro com o próximo, com o irmão concreto, ou com a criação, ou com a natureza, por esse simples fato de ser assim, de olhar assim, de interpretar assim, de existir assim, já faz prevenção de males inúmeros na sua vida. Apenas suponha que você não tenha sido assim até aqui, nem até hoje. Que para você o amor de Deus tenha sido algo que você aprendeu religiosamente, existe como uma emoção de hora marcada. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um amor que vai se expressar em trato, em modos, em perdão, em misericórdia, em graça, em compaixão, em bondade, em justiça, em resignação pelo bem, em favor do bem, em desistência do mal. Quando é isto que é verdade, todas as coisas cooperam. Quando a ambição do ser é oferecer a vida para a semelhança de Jesus, para ir sendo moldada pelo mandamento do amor, então a gente vai virando centro gravitacional. E não importa o que o diabo tente, o que anjos perversos concebam, o que homens endiabrados planejem, o que seres enciumados maquinem, o que criaturas visíveis e invisíveis desejem, ou que forças incidentais, acidentais, casuais ou deliberadas que incidam sobre nós realizem. Nenhuma dessas coisas terá o poder de alterar o resultado final. E o produto final é que eu ficarei limpo. Olhem para mim. Gente, eu tenho tudo para ficar limpo. Porque o meu chamado é para ficar maravilhoso. Para ficar a cara
Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. Meu chamado é para me tornar conforme a imagem do Filho de Deus. O meu chamado é para virar um Jesusinho de Deus aqui em Brasília, no mundo, na terra. O meu chamado é para que, enquanto houver tempo, o cisel da graça não pare de me esculpir até o último dia. Ele vá me fazendo, no homem interior, ficar semelhante a Jesus, não pelas estéticas, mas pela qualidade do ser, que se manifesta sempre do mesmo modo. Amor e os seus frutos. Se isso vai crescendo em mim, eu posso andar distraído. Não distraído no sentido de andar abobalhado, mas distraído no sentido de andar sem paranoia. Vigilante, prudente, mas sem nenhuma paranoia. Amando a Deus no meu próximo, na minha mulher, no meu marido, nos meus filhos, nos meus amigos, nos meus inimigos, nos conhecidos, nos desconhecidos, na vida, nas antas, nas capivaras e nos beija-flores, nas gramas e nas poeiras, no fogo e na água, amando a Deus em todas as coisas, amando a Deus na criação e nas criaturas. E aí, o que emana de mim, o que reflete do amor de Deus em mim, organiza, não importa qual seja a força, nem o fator, nem o vetor, vai cair nesse campo da graça, que vai fazer todas as coisas ganharem sincronicidade, não para fazer cócega em mim, nem para que eu diga, olha que gostoso, aleluia, cama d'água, poltrona que treme. Não. Todas as coisas cooperam conjuntamente para realizarem, para cooperarem para o meu bem. E às vezes o meu bem acontece através de coisas que doem, às vezes o meu bem acontece através de sensações de perda, às vezes o meu bem se realiza quando eu aprendo a ter menos, às vezes o meu bem se realiza quando eu sou tentado por ter tido mais e ter visto quão fraco eu sou. Às vezes o meu bem se realiza como algo bom aos meus sentidos. Às vezes o meu bem se realiza como algo que é frustrante aos meus sentidos. Mas se eu sigo amando a Deus na vida e no próximo, é só uma questão de tempo. Ouvindo as palavras que dizem o que eu faço, tu não sabes, agora compreendê-lo-ás depois. Logo, logo, mesmo aquilo que eu não discerno hoje, vai ganhando a configuração da vontade de Deus,